Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui hoje na Campus Party Brasil, nesse palco maravilhoso, palco virtual. Vou conversar com vocês hoje sobre pôr no papel. A gente ouviu agorinha sobre como é importante tirar as ideias do papel, mas também é importante a gente colocar as ideias no papel. Então, eu vou falar sobre isso hoje, ferramentas para recomeçar. Eu sou Maia Andrade, sou socióloga e antropóloga e me especializei em gestão. Eu me defino como uma pessoa que gosta de aprender muitos assuntos, né? Misturo muitas teorias e metodologias e isso tem funcionado bem. Esses são os meus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo que eu uso as redes sociais para compartilhar. Bom, antes de falar sobre pôr no papel, eu queria falar um pouquinho que a gente fizesse assim um panorama de como que está o mundo hoje, né? Como que as coisas estão acontecendo hoje. E uma característica muito importante do mundo hoje é a complexidade. Por isso que a gente fala assim, são muitos problemas complexos, né? O que é essa complexidade, né? Quando a gente não sabe muito bem, é como se fosse um emaranhado de coisas onde a gente não sabe muito bem qual é a causa, onde que ela começou, que tipo de consequência que ela traz, né? Onde inicia um problema e que tipo de impacto que ele gera. Hoje é muito difícil a gente saber bem claramente delinear os problemas, e por isso que a gente diz que a gente está permeado por problemas complexos. Então, complexidade é uma característica do mundo tal como ele está. Uma outra característica, obviamente, não tem como esquecer o contexto de pandemia, que aperta um pouco mais, né, esses níveis de complexidade, de incerteza, de velocidade que as coisas mudam e de ambiguidade. Então, a pandemia aumentou toda a complexidade da nossa existência. Então, a gente precisa considerar esse contexto macro para a gente falar sobre como pegar as nossas ideias, as nossas propostas, as nossas soluções e colocar ela nesse mundo tal como ele está. E muitas vezes, quando a gente pensa assim, eu quero colocar um negócio, né? Eu quero mudar de carreira, eu quero transformar a minha carreira, eu quero mudar de trabalho, eu quero empreender. A gente se vê um pouco assim, né? Sem saber o que faz, dadas essas características que o mundo está hoje. E aí, a minha perspectiva, a perspectiva que eu trago para vocês é para a gente olhar tudo isso como um convite forçado à mudança. E também como uma forma de exploração, um convite à exploração. E o que seria essa exploração, né? Um convite para a gente experimentar essas novas e novas descobertas, novas ideias, né? Se permitir pesquisar, entender, investigar um pouco mais o que a gente pode colocar de ideias nesse mundo, aprender mais com tudo isso, né? Então, como que a gente pode se explorar as nossas próprias potencialidades, as potencialidades dos nossos negócios, nesse contexto crítico em que a gente vive, por isso que eu coloquei o nome, põe no papel, ferramentas para recomeçar. E aí eu ouvi agora, né, no intervalo, dizendo, acho que é uma startup, né, que o nome Tira a Ideia do Papel, né? E a minha proposta é, antes da gente tirar do papel, a gente colocar no papel, a gente registrar, a gente tentar tangibilizar um pouco as nossas ideias antes de colocar ela de fato para funcionar. Para quê, né? Para que colocar a ideia no papel? Primeiro, para a gente se distanciar um pouco dela. Geralmente, quando a gente tem uma ideia nova de fazer alguma coisa, de recomeçar um negócio, de recomeçar uma carreira ou de começar isso, a gente se mistura um pouco com as nossas ideias, né? A gente fica ali apaixonado por ela. A gente pensa assim, nossa, isso aqui vai acontecer, isso vai fluir muito bem. E do ponto de vista mental, as coisas ganham uma perspectiva plena ali, sem nenhum obstáculo. Quando a gente coloca no papel, quando a gente registra isso, sistematiza, escreve, o simples fato de escrever, a gente consegue se distanciar um pouco e olhar aquilo com um pouco mais de crítica, olhar aquilo com mais distanciamento, conseguir observar,
analisar, racionalizar a ideia. Um outro motivo é para a gente pensar criticamente sobre ela. É muito bom ser apaixonado por nossas ideias, mas também é muito importante que a gente seja crítico quanto a elas, né? O que pode não dar certo, né? O que eu poderia fazer de melhor? Como é que eu aprimoro ela? E a gente faz isso muito melhor, essa é a ideia que eu estou vendendo aqui, quando a gente se distancia e consegue olhar ela por uma perspectiva um pouco mais longe. Outro motivo é para a gente notar essas contradições, né? Às vezes a gente está com uma super ideia, a gente fica ali naquela fase muito boa inicial de encantamento, mas a gente não consegue perceber o que está contradizendo, que tipo de ação que não está indo ao encontro do resultado, que tipo de ação que não se correlaciona com aquilo que eu estou pretendendo com aquele novo negócio, com aquela nova ideia, enfim. Quando a gente escreve novamente, a gente consegue perceber essas contradições, porque elas ficam mais ali à vista. Outra questão é para a gente poder levantar os riscos, né? É muito importante você levantar os riscos que aquela sua nova solução tem, né? E a gente levanta risco que é para a gente ou assumir esse risco e falar, ok, esse é o risco e eu vou encarar esse risco, ou de repente para pensar alternativas, ou para eu ir lá na causa desse risco e eliminar ela. Mas antes de qualquer atitude que a gente possa ter diante de um risco de uma ideia não funcionar, ou não funcionar naquele preceito que a gente se propõe inicialmente, a gente precisa ser muito honestos com os riscos, né? E ter a coragem de colocar esses riscos na mesa. Não adianta a gente fugir dessa discussão quando a gente está pensando numa mudança, numa inovação, em algo novo. Então, essa coragem de escrever também é uma coragem de olhar as possibilidades, e para isso a gente também tem que pensar no caminho crítico dela. Para tratar as coisas de forma separada, né? O nosso pensar se mistura muito. Então, se você pensar agora que, eu acho que eu vou começar a empreender na área tal, eu acho que aquele negócio que não estava funcionando por conta da pandemia, eu vou fazer uma mudança nele. Mistura as emoções, de repente eu tenho medo, eu tenho entusiasmo, enfim, as emoções que eu tenho em torno daquela ideia, se mistura com os riscos do que pode ou não dar certo, se mistura com os pontos positivos e o quanto ela pode ser uma super ideia. E para a gente conseguir dar as devidas tratativas, é muito legal se a gente coloca estrategicamente isso em caixinhas. Então, eu coloco ali uma caixinha de parceiros que eu posso ter para essa ideia, uma outra caixinha de o que não pode funcionar, uma outra caixa de o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. E isso vai nos ajudar a fazer a coisa se realizar, ganhar um pouco mais de concretude. E também a gente coloca no papel para nos ajudar no exercício da imaginação. O ser humano é muito imaginativo, né? A gente tem essa capacidade de imaginar. A imaginação, ela tem essa capacidade de transformar, né, e de revelar coisas, de visualizar o que não existe, né? Então, a imaginação é a fonte de toda invenção e toda inovação. Mas quando você imagina, as ideias voam, mas as registradas, as anotadas, elas permanecem, elas têm mais possibilidades, mais chance de dar certo. Então, imagine também tangibilizando, e por isso a tese do põe no papel, né? Você pode ter exercícios maravilhosos, fenomenais de imaginação, de algo que você queira trazer para o mundo, mas quando você, de alguma forma, sistematiza isso, você começa a materializar, delinear e dar um formato mais real para a sua ideia. Uma outra pergunta, duas perguntas importantes quando você quer colocar uma ideia no mundo é: o que eu quero mudar, mas também o que eu quero conservar? Então, se a gente pensar assim, antes do contexto de isolamento social, tinha coisas que a gente queria conservar. Então, eu quero conservar os meus laços com as pessoas, eu quero conservar a minha saúde, eu quero conservar o meu trabalho, o meu emprego, o meu negócio. E também tem as coisas que a gente quer mudar. Porém, a gente pensa muito mais no que quer mudar do que no que quer conservar. Da mesma forma, agora que a gente começa a sinalizar a retomada,
a gente também pensa no que a gente quer conservar daquilo que a gente vivenciou, experienciou, né, durante esse contexto de pandemia que ainda acontece nas nossas vidas. O que eu quero conservar dos aprendizados que eu tive? Quando a gente escreve isso, quando você faz, mesmo que seja num pedaço de papel usado que tem na sua casa, um rascunho, que você escreve lá, todas as coisas que eu quero conservar de como o meu negócio era, tudo que eu quero conservar da minha carreira, tudo que eu quero conservar da faculdade que eu fiz e que, de repente, eu não uso mais hoje na minha atual profissão. Mas o que eu quero conservar daquilo? Quando a gente registra isso, a coisa começa a ganhar uma força diferente. E também, tudo que desenhamos, essa é uma frase que é típica de design, né? Tudo que desenhamos nos desenha de volta, né? Então, quando você coloca uma ideia no mundo, quando você coloca um novo negócio, um novo trabalho, uma nova atuação, aquilo tem um impacto sobre você. Aquilo tem um impacto, né, sobre a sua vida, sobre o seu jeito de pensar as coisas. Quando a gente registra isso, a gente consegue visualizar melhor que tipo de impacto que aquela ideia que eu estou trazendo pode gerar em mim. E eu trago muito aqui, né, está permeado na minha fala, o que eu aprendo sobre gerenciamento de projetos. Essa é uma referência que, quem precisar de mais referências sobre esse assunto, é só me chamar no direct que eu passo. Eu gosto muito de compartilhar esse tipo de literatura. E essa é uma referência em gerenciamento de projetos, e ele diz o seguinte: todo projeto tem algo único, inusitado ou desconhecido, né? E é isso que o torna desafiador. E por isso que, às vezes, uma nova ideia, um novo ensejo precisa ser transformado em projeto, para que eu consiga qualificar aquilo e tratar de uma forma mais específica, não misturada com o meu dia a dia ali, com aquilo que eu já faço de forma corriqueira. Um projeto, ele exige um esforço, um recurso especial. Então, muitas novas ideias acabam não acontecendo porque elas não ganham a dimensão de projeto. E na nossa cultura, a gente acaba achando que projeto fica ali engavetado, vira projeto, mas não vira realidade. Mas é muito mais fácil aquilo se materializar quando a gente tem esse cuidado antes de deixar tudo bem claro, né? A clareza é uma premissa para o acontecimento ser mais constante, né? E mais de acordo com o resultado que aquilo que a gente esperou antes, daquilo que a gente idealizou. Muitas vezes o processo acontece como nesse primeiro exemplo aí, né? Primeiro, um emaranhado onde a gente tenta ali entender, a gente mergulha naquele contexto do que a gente quer criar, a gente sistematiza isso primeiro. Então, é meio que sair do caos para a ordem. Esse é o caminho que eu acredito ser o melhor para quando a gente quer colocar uma nova ideia. É você entender que inicialmente é tudo muito caótico, é tudo um pouco confuso, a gente não tem muitas certezas das etapas, né? Mas esse caos, quando a gente dá esse entendimento um pouco mais sistematizado, ele tende a gerar uma clareza aos poucos e a gente saber exatamente o que tem que ser feito. Ao contrário da gente já começar, né? Já falar assim, é isso aqui que eu vou fazer, e já coloca coisa para realizar antes de todo esse processo de interiorizar, de entender, de sistematizar, de dar primeiro um registro para aquilo, de pôr no papel. E aí acaba que a gente começa já realizando e depois a complexidade vem, depois a confusão vem. Então você já inicia sem essa reflexão. E aí, o resultado disso acaba sendo entregas muito confusas. Por isso que a gente, às vezes, vê um projeto e você fala, meu Deus, mas isso aqui, ele está confuso, ele está estranho, porque muitas vezes ele não passou por esse momento inicial de reflexão. Pensar não é oposto a fazer. A gente pode, sim, pensar e fazer. A gente não pode olhar isso como uma oposição, né? Você pensa demais. Então, toda essa coisa de pôr no papel, de sistematizar a ideia, são mecanismos, são ferramentas para nos ajudar a pensar,
a estruturar o pensamento melhor e ele não ficar uma coisa muito incoerente com aquilo que se deseja. E esse é um exercício muito simples que a gente utiliza muito Design Thinking, e eu, obviamente, vou trazer o que eu tenho de mais simples, que é para ser bem praticável por qualquer pessoa amanhã, hoje, segunda-feira, em qualquer momento. Seja uma super ideia, seja algo bem simples. Se você separa aquilo em certezas, suposições e dúvidas que você tem, eu também tenho a referência bibliográfica dessas ferramentas, quem quiser depois é só pedir. O simples fato de você separar incertezas, suposições e dúvidas já vai te ajudar a pensar melhor sobre aquilo que você está querendo realizar. Você pode fazer isso numa folha de sulfite, você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer isso usando um mapa mental. O importante aqui é a gente tentar separar e nos induzir à reflexão antes de colocar as coisas para acontecerem. Então, assim, eu quero mudar de carreira. Então, eu quero a carreira XYZ. Quais são as minhas certezas sobre isso? Quais são as minhas suposições sobre isso? Quais são as minhas dúvidas sobre isso? Geralmente a gente tem mais dúvida do que certeza, né? E ter dúvida é bom, mas por que não registrar essas dúvidas para que você consiga trabalhar de uma forma mais ordenada e organizada? Essa é uma outra ferramenta que a gente usa muito também, início de projetos, que é o que ele é, o que ele não é, o que ele faz e o que ele não faz. Isso aí você pode pegar e usar para a sua atividade profissional. Um médico pode usar isso, um negócio pode utilizar isso, uma nova carreira pode utilizar isso, um projeto que você está começando numa grande organização pode usar isso. O que essa ideia é? Quais são as verdades? O que ela não é? O que ela faz? O que ela vai entregar? E o que ela não faz? Eu dou um destaque para o não aqui, porque é muito importante em termos de ideação a gente pensar nas nossas exclusões. O que eu não faço como uma consultora que eu me proponho a ser? O que eu não sou? O que eu não entrego? Essas exclusões faz com que a gente tenha mais clareza dos limites, até onde essa ideia vai, até onde esse projeto atende e o que ele não atende. Por isso, tenha uma lista das suas exclusões, seja anotando, seja sistematizando numa super plataforma. O importante é a gente conseguir fazer uma reflexão sistematizada daquilo. E transformar aquilo numa pergunta, né? Segundo a neurociência, quando o cérebro se depara com uma pergunta, ele tende a buscar respostas automaticamente, ainda que ele não saiba. Então, quando você pergunta como eu poderia resolver tal situação usando a minha habilidade, a tecnologia que eu tenho disponível, etc. e tal. Quando você faz isso, vai ficar muito mais fácil você encontrar as respostas. Quando você faz isso com uma equipe, também fica mais fácil você induzir a sua equipe a buscar as respostas. Isso foi uma anotação minha particular que eu fiz em 2015. Eu me encontrei com uma consultora quando eu estava começando a querer trabalhar com a área de assessoria, consultoria e facilitação. E na nossa conversa, quando eu cheguei em casa, eu conversei com ela meio que no sentido de me dar uma dica. E a nossa conversa foi muito boa. Quando chegou em casa, eu peguei e comecei a anotar. Eu escrevi plano de carreira profissional. E eu fiz isso sem ter muitas essas técnicas, que eu comecei a me aprofundar um pouco mais depois. E a minha pergunta inicial foi: como transformar a paixão por gestão em renda? Essa pergunta, ela norteia até hoje a minha atuação profissional. Eu elenquei ali algumas coisinhas que poderiam ser feitas. O que é importante eu trazer aqui é que sistematizar isso me ajudou a dar concretude. Obviamente, isso é um mero rascunho, né? Ele não tem a tratativa numa proporção de projeto, mas eu fiz muito isso depois de transformar em projeto. Então, é o que eu levo sempre que alguém quer colocar um novo negócio, quer fazer algo novo. Usar as ferramentas certas para a sua tomada de decisão. Ao invés de a gente decidir de uma forma muito intuitiva, a gente fazer isso de uma forma mais separada, organizada e usando técnicas para isso. E aí a gente pode elencar, por exemplo, tudo que eu já fiz para resolver aquilo e tudo que eu ainda não fiz. Essa é uma técnica bem simples de criatividade também, né?
tudo que foi feito para alguma situação. Aí você elenca, você lista, e aí você começa a pensar o que ainda não foi feito. É uma técnica de criatividade com o objetivo de inovar. E aí a gente começa, né? Tem outras ferramentas que é, por exemplo, para você depurar aquela ideia, né? O que não funcionou, o que gerou encantamento, quais foram as dúvidas que vieram depois que eu comecei a implantar, quais são as novas ideias a partir daqui para eu gerar incremento. Como sempre, eu acredito que separando as coisas fica mais fácil eu dar ordem e dar mais materialização a elas. E aí eu começo o meu encerramento dessa fala com essa frase que eu li dentro de um material da pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Estava lendo e me deparei com esse texto, e eu achei um texto que cabe muito aqui para essa conversa sobre pôr no papel. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa própria resposta. Em nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, a vida, o mundo complexo, a pandemia, tudo que a gente se depara na realidade, tem um pequeno espaço que ali a gente consegue responder aquele cenário que a gente se percebe nele. E uma forma de gerar essa resposta, eu acredito, é pensando melhor sobre as coisas e tratando isso de uma forma um pouco mais estruturada, para que a gente consiga trazer novos feitos para o mundo, né? Trazer novas soluções para tantos problemas que ainda existem por aí no nosso contexto, no nosso redor, na nossa vida. E esse são os meus canais. Se alguém quiser mais desse material, eu tenho muita ferramenta, porque eu vou colecionando essas ferramentas para uso. E quem quiser pode me chamar, que eu faço muita questão de ajudar da forma que eu puder, porque são coisas que eu uso, estudo e aplico na minha vida. Então, muito obrigada. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu voltar lá. E agradecer a vocês aí, ó. Terminei pontualmente nos meus 25 minutos. Agradeço aí a participação de todo mundo. Contem comigo. E por mais simples que seja a sua ideia, escreva ela, mesmo que seja num pequeno post-it, numa pouca folha que você tem, num Word da vida, num mapa mental. Comece a dar vida às suas ideias. Você começa fazendo isso, escrevendo elas. Obrigada e boa sorte para todo mundo.